Olá! Estamos aqui de volta com a doutora Fabiane Gomes, especialista em reprodução assistida, para continuar falando sobre esse assunto. Então, vamos lá. A busca, pela estabilidade financeira, acesso aos métodos contraceptivos, tem lançado, essa tendência das mulheres engravidarem mais tarde, A partir de qual idade é considerada uma gestação de alto risco? Olha, esse conceito mudou, Mas a literatura não foi reformulada por conta disso. A gente ainda considera, acima de 35 anos, uma gestante idosa, Na verdade, o que a gente considera com uma gestante idosa de risco, principalmente risco de alterações cromossômicas, de malformações, síndromes genéticas. Em termos clínicos, uma gestante de 35 anos, uma boa condição de saúde, ela não tem um alto risco clínico. Sim. Tá? A gente considera isso acima de 40. Entendi. Tá? Mas já tive gestantes de 44, 45, muito bem, atletas, professora de yoga, virando de cabeça para baixo, viajando e tendo parto normal, Porque o parto normal, ele exige um trabalho de parto. Eu sempre falo isso para as pacientes. Olha, o nome é trabalho de parto. Por quê? Porque dá trabalho, porque existe uma demanda da paciente, Existe um esforço, um empenho da paciente para ajudar no mecanismo de parto e fazer aquele bebê nascer. Tá? Então aquela história de que é uma gravidez de risco porque vai parir, ela é uma gestante idosa, isso não existe, isso não condiz, tanto que o CRM hoje, ele autoriza sem problema algum a gestante, a mulher a parir, a dar à luz até 50 anos. A partir de 50 anos, você ainda tem que pedir autorização, tem lá uma burocracia a seguir, mas até 50 anos é tranquilo, tá? Então, para você ver que isso mudou, porque a gente considera que até 50 anos, uma gestante que sem nenhuma comorbidade não vai ter problema nenhum. Mas a gente considera esse risco, por exemplo, a gente faz uma avaliação, indicação mais profunda de uma avaliação genética, a indicação, o corte ainda é 35 anos. Ainda é 35. Entendeu? Para você investigar, ver alguma alteração cromossômica, a paciente tem que ficar ciente que ela tem uma chance maior de malformação, de síndrome genética e tudo isso. Infelizmente, hoje com obesidade, sobrepeso, endometriose, abessa, infelizmente as pacientes ali com 35 anos, muitas já têm comorbidades, 35, 40 anos, muitos já têm algumas alterações, Então, qual seria assim a idade melhor para a paciente congelar os óvulos? Para congelamento, isso também está sendo discutido sempre, tá? E sempre foi abaixo de 35 anos. Agora, alguns serviços estão estendendo esse prazo para 38, apesar de que você pode congelar em qualquer idade. Se você quiser congelar com 41, com 42, é um direito seu. Mas, por exemplo, para doação de óvulo, o ideal é que a doadora, por lei, tenha abaixo de 35 anos. Tá? Por quê? Por conta das chances dessas anomalias e dessas síndromes. Sim. Agora, o que eu aconselho para as minhas pacientes? Para congelar o quanto antes melhor. Porém, eu também não vou deixar uma paciente estressada, uma paciente que chega no meu consultório de 26, 27 anos, sem história nenhuma, jovem, começando no mercado de trabalho. Eu normalmente peço para elas voltarem com 30. Para discutir esse assunto. E aí, com 30, você vai fazer essa avaliação, da reserva ovariana dela, e dali você pode se planejar. Porque tudo depende da expectativa da paciente também. Se ela quer ter um filho só, se ela quer ter mais de um filho, porque conforme eu falei, você tem várias perdas, é um processo longo, Então você consegue fazer esse planejamento com a paciente, Mas eu acho que até 35 anos tá ok. Tá? Para você pensar nisso. Okay. Se você tá com 33 anos e você não tem parceiro e você não tem perspectiva de gestar até 35, vale a pena você congelar. Porque tem gente também que fala assim, eu vou esperar eu fazer 35. Você vai esperar para quê?
Se de repente você já sabe que não vai rolar por questões pessoais suas ou de trabalho, o quanto antes você congelar, melhor. Não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Eu, como ginecologista não fertileuta, eu tenho certeza que muitas ouvintes também têm dúvidas sobre congelamento de óvulos. Então, você poderia, assim, explicar pra gente um pouquinho como que é esse processo, pra que serve, como que é feito, por que a pessoa faz? Consegue explicar um pouquinho pra gente? O congelamento é engraçado, né? Porque a gente fala em criopreservação de gametas, em congelamento, e as pacientes perguntam pra mim assim, doutora, até quando eu posso deixar o óvulo congelado? Aí eu falo, até você morrer, se você quiser. Porque o óvulo congelado é um óvulo congelado. Ele não envelhece, ele tá congelado. Então, se você congelou o óvulo com 33 anos, o seu óvulo é o de uma mulher de 33 anos. Você podendo gestar, você em condições clínicas de gestar, não vai fazer diferença você usar esse óvulo aos 40, usar esse óvulo aos 45, porque ele tá congelado. É para isso que você congela. Tá? E o processo, eu falo assim, que é mais ou menos metade do processo da fertilização. Né? Você já andou ali um bom passo, metade do caminho. É um tratamento de alta complexidade, tá? Onde quando inicia o teu ciclo que você menstrua, normalmente é assim, porque tem várias outras maneiras, mas normalmente, ali você começa a fazer indução daqueles folículos que você contou ali na ultrassom, né? Isso são feitos com medicações hormonais, estimulantes, né, de crescimento folicular, que é o nosso, que eu falei, FSH, né? Então é isso, ele lá, né, na canetinha, você vai fazendo todo dia, injeções tipo de insulina, que a gente tem hoje um Ozempic de canetinha subcutânea, indolor, você vai fazendo todo dia e você vai acompanhar o crescimento daqueles folículos que estão ali. Lembrando que os óvulos estão ali dentro. Obrigatoriamente vai ter óvulo? Não, lembra que eu falei? Em torno de 70%, tá? Porque pode ter um folículo que não tenha o ócito dentro, isso acontece, tá? E aí você vai estimulando, e aí você colhe eles, né, antes deles romperem e ovular e liberar o ócito. Então você estimula, isso é feito com medicações hormonais injetáveis. Em média, essa indução dessa ovulação, ela ocorre em torno de 10 dias. E a gente vai acompanhando, né, o crescimento e a evolução pela ultrassonografia. Né? Quando a gente vê que ele está num tamanho bom para ser colhido, a gente faz a medicação para, né, garantir a maturação do ócito. E ele rompe em torno de 36 horas após essa medicação. A gente dá a medicação com 35 horas e meia, é tudo cronometrado. Para você poder, aí você tem que ir para um ambiente que tem um centro cirúrgico, que tem um anestesista, que tem um aparelho de ultrassonografia, né? E aí você entra, né, com transdutor transvaginal acoplado a uma agulha, né? Você vai vendo a agulha entrar dentro do ovário, dentro do folículo, aspira. E ali nesse centro cirúrgico, não pode ser qualquer centro cirúrgico de uma clínica, né, especializada, que tem um laboratório ali do lado, com as embriologistas, né, para pegar e olhar ali dentro daquele meio de cultura, o que você aspirou, se tem óvulo dentro. Então vamos supor, você viu ali uns 10 folículos, né, na ultrassom, levou para o centro cirúrgico, tudo programado, daqui a 2 dias a gente vai para o centro cirúrgico, medicação feita, paciente é sedada, né, a gente aspira, a bióloga dá uma limpada, faz o trabalho dela, né, a biomédica, e vai dizer, doutora Fabiane, daqueles 10 que a senhora falou, pegamos 7, 8 ócitos maduros, porque você pode pegar e imaturos ainda, numa fase que não é a fase para fertilizar. Porque para fertilizar, ele tem que estar o que a gente fala lá de M2. Então, é uma fase de maturação folicular. Às vezes ele não está bom, ele existe, mas ele não desenvolveu o suficiente. Né? Então, o trabalho da paciente, do médico para o congelamento terminou ali, na hora da coleta. Procedimento simples, demora em torno de 10 minutos. A paciente fica umas 2 horas na clínica, né? Vai em jejum, é sedada, acorda, fica no repouso, toma um café e sai andando. Acabou ali. Aí todo o trabalho é da biomédica, que ela vai limpar e vai ver o que está bom para congelar.
Ela olhou, tá bom, congela, bota lá no equipamento que ela tem, no laboratório de alta complexidade da clínica da qual você trabalha, né? Eu trabalho com a Fertiprax, que fica ali no Barra Shopping, já há 15 anos, Sim. né? E tá lá, tá feito, acabou. Tá? Um dia você quer usar o óvulo, você avisa a clínica, pega o esperma, tudo cronometrado, tudo casado. Aí é um trabalho das embriologistas. Por enquanto o médico tá no back. Sim. Né? E aí ela fertiliza, né? Pega o espermatozoide, pega o óvulo, descongela, fertiliza e vamos acompanhar os embriões em meio de cultura. Hoje, o que a gente faz? Normalmente, a gente acompanha até o 5º dia, tá? A gente dá preferência, que ele já formou um blastocisto, tá? Já passou por várias fases aí, onde, né, de seleção natural e desenvolvimento, que tem uma chance de implantação melhor. Na maioria das vezes, a gente faz o teste genético, faz a biópsia, e depois prepara o endométrio dela, que aí existem várias maneiras, né? Com medicações, mas é uma parte mais fácil, e coloca aquele embriãozinho lá dentro. Essa né? é uma das perguntas que eu ia te fazer também, se você indicava a biópsia, né, para todos os pacientes ou se tem indicações específicas, assim. Então, a indicação precisa mesmo são gestantes acima de 35 anos. Entendi. Tá? Ou se tiver alguma história genética familiar, ou do pai ou da mãe, e você quer descartar, de repente, alguma doença. Entendi. Né? Porque aí você já vai fazer o teste no embrião para aquela doença, né? Entendi. Por exemplo, BRCA1, BRCA2 para câncer de mama, você tem como ver isso. Mas, no geral, para anomalias cromossômicas, né? Você faz uma biópsia lá que vai para a clínica avaliar, no que a gente mais faz, que chama de PGTA, né? Que vem aneuploidias. E, no geral, assim, Fernanda, assim, deveria ser, indicado para pacientes acima de 35 anos. Sim. Mas não é que eu indico, que eu falo, olha, você tem que fazer. Eu sugiro. Na opção, né? Exatamente. Eu explico como funciona e eu sugiro, eu converso sobre isso com todas as pacientes. Até porque, quando você vai transferir para dentro do útero, né? Um embrião biopsiado, quer dizer, um embrião que você já sabe que ele é euploide, Sim. né? Que se ele for feminino é 46XX, se for masculino é 46XY, as taxas de uma fertilização, né, de sucesso, enquanto um embrião que você não tem o diagnóstico genético, a taxa gira em torno de 35%, ele aumenta para 60%, 70%. Então aumenta muito essa chance. Se você lembra lá no início da nossa conversa, que a chance de um casal jovem, fértil, engravidar por mês é de 20%, olha o quanto que você aumentou a sua chance. Então, certeza. Assim, já que você vai fazer o investimento, né, e outro, o custo emocional, né, desse procedimento, ele é menor também. Porque em vez de você ficar ali aleatoriamente, só por características morfológicas do embrião, transferindo e dando errado, transferindo e dando errado, você já pega o certo, transfere, você já tem ali quase 70% de chance de dar certo. Quer dizer, a frustração dessa paciente com tantos negativos, sim, né, vai ser menor. Com toda certeza. Né? Então, eu normalmente converso isso sim com todas as pacientes, sugiro, né? E eu indico sim, mas é claro, tudo é conversado. Eu sou o tipo de médica, assim, tudo que eu faço, eu falo, a decisão nunca é minha. A decisão é minha em conjunto com a paciente e com o casal, quando existe, porque pode ter produção independente também. Inclusive, as médicas são as recordistas em produção independente. Colegas nossas. Nossa, eu tenho visto muito colegas isso, nossos. Muito. Então, independente. Na nossa área, meu Deus, tenho visto muito. E quando que vai ser indicado a FIV e quando que vai ser indicado a inseminação artificial? Então, tem vários fatores, Fernanda, isso é bem complexo, mas resumidamente, para entender que eu falo muito assim com as pacientes na consulta, a inseminação artificial, ela tem, ela resolve muito quando o problema é fator masculino. Quando o problema é do sêmen, tá? Onde você tem um sêmen que ele não é um sêmen bom, tá? Porque isso tem critérios que você avalia, principalmente na contagem,
tá? Na concentração e na motilidade. Ele não é um sêmen dentro dos parâmetros, tá? Para ter uma gravidez espontânea natural. E ele, ao mesmo tempo, não é um sêmen tão ruim, onde só consiga fertilizar com a fertilização. Que hoje, na verdade, a gente não faz praticamente fertilização, a gente faz ICSI, que é injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Você já pega o espermatozoide e coloca lá dentro do óvulo. Tá? Então, quando o sêmen é um sêmen, né, que ele fica ali em cima do muro, quando a gente prepara o sêmen para inseminar, quer dizer, quem faz isso são as embriologistas também, né, ela consegue fazer uma capacitação e às vezes melhorar a qualidade desse sêmen, né? Então, eu normalmente indico inseminação para esses casos. Entendi. Tá? Porque se tiver um fator tubário, uma obstrução, não adianta a inseminação, né? É porque as chances são menores, as chances são um pouco maiores do que a chance de uma gravidez espontânea, tá? Outra indicação de inseminação são casais homoafetivos do sexo feminino, né? Onde elas compram sêmen ou pegam, né, de um doador, né? E você vai lá, ela não tem problema nenhum e você insemina o sêmen porque são duas mulheres. Entendeu? Também é uma indicação muito comum. E aí acaba tendo uma chance também um pouco melhor do que relatado na estatística, porque ela não é infértil. Sim. Né? Então, são mais ou menos os casos que eu indico a inseminação. Inseminação artificial. Tá? E tem a opção também de doação, né? De óvulos. Tem a ovodoação. Aí são para essas pacientes com as chances menos de 1%, às vezes menos que 5%, porque também, às vezes, ela tem uma chance até um pouco maior, de 9%, 10%, porque ela tem 41, 42%, mas quantas tentativas de fertilização, né? É um processo muito custoso, né? Que às vezes demora, você fazendo a biópsia, demora 2 meses, e aí ela faz uma tentativa. Não deu certo, né? Porque 70% não é 100%. Sim. Ela não tem mais condições de fazer segunda e terceira. Então, às vezes, ela prefere investir no óvulo doado, né? Porque as chances aumentam muito mais. Sim, né? Com certeza. E nas pacientes com 45, com 46, né? A mais velha que eu tive no meu consultório, na minha clínica privada, foi 49. 49. Né? Médica também. Pois é, mas eu percebo muito preconceito com essa forma de reprodução, não, tem né? preconceito com tudo, não é só com o óvulo doado, não. Quando a paciente faz a fertilização, às vezes com o próprio óvulo, muitas não querem que contem. Entendeu? Sim. Aí vai de cada um, né? Sim, vai de cada um, mas tem, assim, não muito tabu. Né? Eu acho que, de repente, agora, falando, né, ficando mais normatizado, normalizado, né? Essa questão, as médicas, as promotoras, juízas fazendo produção independente, os casais homoafetivos agora correndo atrás também construir a própria família. Então as pessoas vão começar a falar, né? Você sobre vai ver isso. mais isso. E aí pode ser que Deus queira, é o que eu torço, né? Porque, com certeza. Enfim, eu sempre respeitei isso. Por sigilo médico, não posso comentar nada. Sim. Mas eu sempre pensei, se fosse comigo, eu ia fazer questão de contar, porque eu sou assim. Entendeu? Olha que legal, eu venci, eu consegui. Faz também, não desiste. Não. Mas ainda tem sim, Fernanda. Recentemente eu vi uma entrevista com a Viviane Araújo, né? Que ela falou que o método dela, o dela foi ovodoação e ela falou abertamente. Outras mulheres, porque ela tá feliz. Exatamente. Então, às vezes tem uma mulher ali sofrendo, né, presa a um tabu, não tem coragem, você encoraja. Com certeza. Né? É o que eu penso, né? Mas ela aí vai da cabeça de cada um. Abertamente e as pessoas que estavam na entrevista se espantaram, né? Porque algumas não conheciam, outras não sabiam. E do congelamento também. Porque se você, de repente, mais velha e você tá grávida, né? E essa gravidez é fruto de um congelamento que se fez 10 anos atrás, você expondo isso, olha quantas mulheres você pode ajudar. Sim. Entendeu? De seguir o teu exemplo, de ver que, poxa, deu certo, né? Então eu vou fazer isso agora para evitar algum problema no futuro. Mas então, é uma conquista, tem que falar.
Tem que, né, quem tem canal no YouTube, Instagram, eu até falo pouco, porque eu dou aula, sou professora, dou plantão, então a vida é corrida. Por isso que quando você me convidou, falei, é a minha chance de falar, porque tem que ser assim, tem que ser da pressão, entendeu? Porque se for por livre e espontânea vontade, a gente vai se envolvendo, 3 filhos, né? A gente vai se envolvendo e não para fazer isso, né? Porque a gente para, mas é importante. Sim, é muito certeza. Importante. Eu tenho filha, né? Você tem filho, mas eu tenho filha, né? E a minha filha tem 15 anos. Ela no outro dia falou pra mim, mamãe, o que eu mais tenho medo é isso. É de ficar velha e não conseguir engravidar. Eu falei, Catarina, olha só, trabalhe com isso. Fica tranquilo que isso não vai acontecer com você. Por quê? Porque quando ela chegar lá na idade, nos 30 anos, Sim. Dependendo de como tiver a vida dela, se é uma coisa que ela quer muito, eu vou ajudá-la. Sim, com certeza. Né? Mas tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo, sabe? Tem que desfazer esse tabu. Com certeza. Eu queria saber se você já passou por alguma experiência de uma paciente em menopausa precoce, né, antes dos 40 anos, e com desejo de gestar, que eu acho que essa deve ser uma das situações mais delicadas, assim, na vida da mulher. É muito triste. Né? E se foi possível, né, fazer alguma coisa ou não, ou se realmente menopausa precoce não tem jeito. Não, olha, porque assim, você estabelecer menopausa precoce é muito difícil, né? Porque menopausa é após 1 ano você se menstruar. Né? Então, aí você tá falando de falência ovariana. Sim. Tá? Falência ovariana declarada depois de 1 ano sem menstruar é difícil, mas existe a insuficiência ovariana. É quando você já tá no final da sua vida reprodutiva, Sim. com 35, 36 anos, a sua menstruação completamente irregular, você menstrua a cada 4 meses, fica 6 meses, quer dizer, você ainda não tem um diagnóstico, entendeu? De menopausa, né? Muitas vezes você já tá sintomática, porque não necessariamente os sintomas, né, climatéricos, eles vêm junto com a falência propriamente dita ou com alteração laboratorial. Você não tem uma ordem, né? Cada organismo reage de um jeito, né? Então tem sim, aquela paciente às vezes, né, com 36 anos, que chega sintomática e eu não tenho um diagnóstico. Olha, ela está na menopausa, mas ela está com uma insuficiência, né? Assim, uma falência precoce, ok? Eu só não posso determinar que ela está na menopausa. E sim, tive paciente que aí a indicação de fertilização, você tentar fazer um tratamento heróico, estimular aquele ovário, ver se ele responde, se ele dá folículo, tentar pegar esse folículo. Já tive isso, já tive casos que não funcionaram, que não deu em nada, né? Já tive tudo quanto é caso que você pode imaginar, que eu fui até a coleta, que eu não consegui ir nem na coleta porque não tinha nada para colher, a que a coleta fertilizou, a que a coleta não fertilizou, né? A que conseguiu formar embrião e fazer a biópsia do embrião, que é uma coisa que às vezes não é possível, porque você tem que atingir alguns critérios morfológicos, tamanho, tudo que a embriologista dá para você poder fazer aquela biópsia. Então chegou até ali e a biópsia veio aneuploide. Então tudo isso eu já tive, né? E já tive casos que deram certos. Tá? E já tive casos, acredite se quiser, que a paciente desistiu, até já tinha outro filho, e falou, não, eu tô vendo que não dá, já nem menstruo mais, eu tô com calor. E aí 6 meses depois ela aparece grávida. Engravidou espontaneamente. Então para você ver como que funciona a medicina, né? Então, assim, você nunca pode dizer não, nem nunca você pode dizer nunca, nem nunca você pode dizer sempre. Exatamente, 0%, então, 100% não existe então, já na tive medicina. tudo isso. Então, o que eu sugiro para as minhas pacientes é tenta. Sim. Né? Até quando, eu não sei. Depende da relação médico-paciente, depende do que eu ver acontecer, mas tentar. Né? Tem alguns trabalhos, artigos que falam que depois de 10 embriões, né, biopsiados que você transferiu e não deram em nada, e você pode parar. Mas você não tem essa certeza. Sabe? Vai muito do feeling, vai da questão também financeira da paciente, na parte emocional, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu sempre falo para a paciente tentar, porque eu, de verdade, eu já vi de tudo.
Entendeu? A minha gestante, que eu já tive mais velha, de gravidez espontânea, e sendo que o primeiro filho foi fertilização, foi de 47 anos. Entendeu? Como é que pode, então, né? assim, quando ela nem pensava, veio. Então, assim, e o que acontece? O final da vida reprodutiva, ele é muito similar ao início da vida reprodutiva. Então, o eixo, ele demora ali em torno de 2, 3 anos para amadurecer. A mesma coisa quando ele para. Sim. Então, de vez em quando, você tem aqueles picos de LH, né? E ali você pode ovular. E se a qualidade é boa ou ruim, você pode ter um bom, né? Você não pode ter um óvulo velho e bom? Pode. Você não pode ter um idoso de 100 anos, como a avó de uma paciente minha que solta de paraquedas e nada? Pode, né? Então, eu falo, tudo pode, né? Então, você não sabe. Por isso que, às vezes, elas desistem e aparecem grávidas, porque o eixo tá lá dormindo, de repente ela acorda, faz um pico, solta um óvulo que você não sabe, né? Ele nunca para totalmente, né? Ele vai claudicando até que de vez ele para. Então, eu sempre falo para a paciente tentar. Eu tento e vejo o que é. Também se eu tentar, você estimulou, ela fez injeções e mais injeções, e aquilo nem cresceu nada, aí a gente indica a ovodoação. Sim, tá? Na verdade, a ovodoação, nesses casos que você está me questionando, eu acho que tem que ser conversado logo desde o início. Sim. Né? Mas eu posso tentar sim, eu estimulo a paciente sim, porque é um sonho delas, né? E você vai falando de ovodoação, até porque muitas de imediato elas rejeitam. Né? Então ela vai demorar um tempo para amadurecer aquela ideia e depois aceitar. Ela precisa ver, olha, eu tentei, mas não funcionou, então a opção que eu tenho agora é essa. Isso é todo um processo, não é uma coisa que, sabe, não tem uma resposta pronta. Sim, entendeu? Sim. Gente, vocês estão vendo quanto assunto a gente tem para falar, né? A gente vai fazer mais um bloco sobre esse assunto, porque a gente ainda tem mais assunto para falar. Se você tá gostando do assunto, não se esqueça de curtir, ativar o sininho de notificação e se inscrever aqui no canal. Até o próximo bloco.